todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou Daniela, este é o Gato e Claire e eu hoje trago-vos então um vídeo de opinião. É verdade, desta vez do livro A Relíquia, do Eça de Queiroz. Terminei a leitura deste livro hoje, é verdade, e tenho que vos dizer uma coisa. Ai, ai, ai. Ora bem, o livro não é nada mau, ok? Eu até gostei. Surpreendeu-me ter gostado. Não é de leitura difícil, mas também não é das mais fáceis dele. Eu do Eça de Queiroz já tinha lido A Cidade e a Serra já há vários anos na escola e gostei muito, para ser sincera. Eu fiquei a gostar de Eça de Queiroz por causa desse livro. Eu tinha muito medo de ler Eça de Queiroz por causa dos maias e tudo. E quando tive que ler A Cidade e as Serras pensei, estou feita, vou-me enfiar num buraco, vou testar aquele livro. Amei A Cidade e as Serras. Também não fui capaz ainda de pegar nos maias, por isso... Gostei muito, mas também não foi assim muito, não é? Não ao ponto de me fazer ler os maias. Entretanto, este ano, quando vi que para a faculdade tinha que ler 2 livros do Eça de Queiroz, A Relíquia e A Luz de Casa de Ramis, que no caso do segundo livro já era um livro que eu queria ler há muito tempo, ainda não comecei a ler, porque também queria terminar a primeira Relíquia, mas estava com bastante curiosidade, então nesse caso fiquei bastante contente por ler. Este, pensei, bem, por que não? Vamos tentar. Mas eu digo-vos uma coisa, esta história deu-me cabo da cabeça. Não foi difícil de ler, mas também não foi nada fácil. A sério. As personagens irritam-me profundamente, principalmente a personagem principal, o Teodorico, irritam-me imenso. Já não suportava aquela criatura. Não suportava. Mas pronto. Falando um bocadinho da história, este livro conta-nos essencialmente a história de vida de Teodorico. O Teodorico ficou órfão muito novo. Assim, eu não tenho a certeza da idade, eu acho que foi 6 anos. Mas eu não me recordo muito bem. Mas ele ficou órfão, os pais morreram. E ele, entretanto, ficou a cargo de uma tia. A tia Patrocínio? Eu às vezes acho que... onde é que está? Esqueci-me, não sei onde é que está. Acho que é Patrocínio. Meu Deus do céu. Onde está? Esperem, aqui. Diz titio, mas pronto. Patrocínio, exatamente. A senhora Patrocínio foi viver então com a tia. A tia era extremamente religiosa, talvez um bocado obsessiva. Temos também que nos lembrar que esta obra foi escrita antes de 1900. Pronto. Não me recordo o ano desta... Pronto, por volta de 1875, supostamente. Deve ter sido por volta de 1875, mais ou menos. Exatamente. Mas é isso. Deve ter sido isso. Que ele foi mais ou menos escrito por volta dessa altura. E é um livro que tem como é que eu vos vou explicar isto? Houve uma transição na escrita do Eça muito grande. O Eça começa por escrever... com uma crítica constante à sociedade, apesar de que neste livro também temos um bocadinho isso, mas, no caso da Relíquia, fiquei com a ideia que era num período anterior à Cidade e as Serras, por exemplo. A Cidade e as Serras, apesar de ter a crítica social, já é um bocadinho a reconciliação do Eça com a nação, com a nacionalidade, e então vê-se a história contada de outra forma. E neste caso não. Neste caso, apesar de ele ter muito esta coisa do patriotismo e tudo mais, neste livro, com os personagens, dá a sensação de ser um bocadinho irónico. E em relação à história em si, o porquê de eu achar isto na história, o Teodorico, ao ir viver com a tia sendo tão obcecada com a religião, quer a todo custo que o sobrinho seja puro, 100% puro. Que seja ligado à igreja, que não caia em tentação com as mulheres. Para ela, tudo o que é tentação é horrível, é o terror, é pecado. Por isso, para vocês terem uma ideia do tipo de personagens que nós temos aqui. Com o passar dos anos, o Teodorico vai crescendo, vai tendo outros interesses, mas o interesse maior é o dinheiro, é verdade. E esta é outra característica.
Titi, como ele lhe chama, era extremamente podre de rica. E para ele, desde que ele foi viver lá para a casa dela, ele tem esta coisa de... A Titi tem razão em tudo. A Titi diz sempre sim à Titi. A Titi isto, a Titi aquilo. Ou seja, dá a sensação de ser uma personagem extremamente... como é que eu vou dizer? Carente a nível de afeto. Carente a nível monetário, porque aqui já numa fase mais adulta, ele só pensa no dinheiro da Titi, só pensa no dinheiro da tia, só pensa em ser o herdeiro e faz de tudo para que a Titi fique contente. E precisamente por querer fazer de tudo para que a Titi fique contente, aceita ir numa viagem a Jerusalém, à Terra Santa, para supostamente pedir pela Titi. Mas esta viagem é uma viagem um bocadinho estranha, porque o Teodorico tem outros interesses, incluindo as mulheres, obviamente. E o Teodorico, aquilo que nós vemos é que ele é extremamente irónico, extremamente mentiroso também podemos dizer isso, também mente bastante à Titi. Tanto que lhe manda uma carta já durante a viagem, já em Jerusalém, manda-lhe uma carta a dizer que tem rezado todos os dias e que tem uma fé tremenda e que os santos lhe falam e que Deus lhe fala, etc. Tudo assim muito religioso, quando ele não é assim, o Teodorico. E depois temos aquela fase muito engraçada, que é o regresso dele, não é? O Teodorico, entretanto, nesta viagem apaixona-se, não sei, por uma americana, acho eu, se não estou em erro. Bem, mas ele apaixona-se e vai ser um pequeno spoiler, peço desculpa, por isso quem não quiser spoilers, pessoal, vai-se embora. Pequenino spoiler, ele apaixona-se e leva uma prenda para a Titi. O problema é que por um lado tinha uma prenda e por outro, para a Titi, e por outro tinha uma recordação desse amor que viveu nesta viagem. E imaginem só o que é que aconteceu neste final, não é? No regresso do Teodorico. E na... Dá-me vontade de rir, porque é realmente muito engraçado. E na forma em como ele é recebido pela tia e tudo mais, e podemos dizer que o Teodorico só faz asneiras e só comete erros. Por isso, para vocês terem uma pequena ideia do que é a história, eu não vos vou contar mais, porque senão vou estar a dar muitos spoilers. Já dei aqui um... É um livro que tem bastante comédia. Bastante. De meio do livro para a frente começa a ser muito engraçado. Talvez a partir do terceiro capítulo. A partir do terceiro capítulo ele começa realmente a ficar interessante e divertido. E eu pelo menos começo-me a rir com algumas situações que acontecem na vida do Teodorico. E pronto, foi bastante interessante a leitura. Eu gostei, dei-lhe 4 estrelas. Não sou capaz de dar menos, mas também não sou capaz de dar mais. Acho que as 4 estrelas são as indicadas aqui para isto. Para este livro. E se eu dei 4 estrelas a este, eu não quero imaginar o que é que vai ser a Luz de Casa de Ramires, que eu vou começar nos próximos dias. Eu supostamente devia ler até amanhã, porque já estou a dar isso na faculdade. Mas não consigo. Eu até ao final do mês leio. Leio, porque eu tenho um exame, tenho que ler. Mas pronto. Mas dei 4 estrelas. O livro está muito bem escrito mesmo. Não podia ser de outra forma. Estamos a falar dessa de Queiroz, de um dos melhores escritores do país. Um grande clássico. E mesmo após a morte dele, em 1900, essa vende de uma maneira incrível. Ele é estudado desde sempre na escola. Eu estudei na escola, a minha irmã estudou essa na escola. Na faculdade damos essa, por isso, para vocês terem uma ideia do poder deste escritor. Ele é realmente incrível. A história está muito bem contada, a escrita é única. Conseguimos reconhecer muitos traços característicos do Essa. Lá está esta crítica à sociedade, a ironia, os momentos parados também, no início do livro, e depois aquela remexer na história e dar assim uma picazinha que não existia nas primeiras páginas. E personagens icónicos, sem dúvida alguma. O Teodorico vai ser aquela personagem que se me falam em obras dessa, vou-me lembrar logo de Teodorico, porque é impressionante esta personagem. Diverti-me imenso com as aventuras e as peripécias do Teodorico. E acho que foi realmente uma boa leitura e que não ficou atrás das minhas... ou melhor, não ficou por baixo das minhas expectativas. Eu estava com expectativas bastante altas para os livros do Essa, na faculdade. E para ser sincera, fiquei surpreendida porque eu também tinha expectativas muito altas para os livros de Almeida Garrett e isso saiu-me
uma grandalhada, porque não gostei de nenhum deles, tirando o de poesia. Por isso, fiquei feliz por ter gostado disto. Realmente, fiquei mesmo muito contente por ter gostado. E acho que vale mesmo muito a pena e que aconselho a todos. Se calhar não digo começarem por este. Eu acho que se querem entrar no mundo de essa... Mas lá está, eu também dizendo isto, se calhar depois vocês vão notar a mesma diferença que eu notei. Talvez o livro mais fácil para se começar a ler essa seja realmente A Cidade e as Serras. Os Maias é dos mais difíceis para se ler. Só que o problema é que vocês passam de um essa em A Cidade e as Serras para um essa totalmente diferente na Relíquia. É mesmo muito diferente. Eu não estava à espera da diferença, tanto que na segunda-feira a minha professora perguntou-me então o que é que está a achar? Porque eu disse que estava a ler a Relíquia. Nós não temos obrigatoriamente que ler com a rapidez com que a professora dá as obras. E eu disse, olha, estou a terminar a Relíquia. E ela perguntou-me o que é que está a achar. E eu disse muito diferente daquilo que estava habituada do essa. Eu estava habituada a um essa em Cidade das Serras e encontrei outro na Relíquia. E ela disse, é normal. E toda a gente diz o mesmo. E também me disse que provavelmente vou encontrar um outro essa na Ilustre Casa de Ramires. Por isso, talvez começarem pela Cidade das Serras. E depois, não sei, entre este e a Ilustre Casa, qual deles será o mais adequado para seguirem. Mas realmente leiam. Tanto a Relíquia, deixar o aviso, o início é bastante parado e é bastante chato, o início. Por isso também as 4 estrelas e não 5. O início é muito parado, é muito chato. Mas, meio do segundo capítulo para a frente, começa... Ou melhor, o segundo capítulo... A partir da viagem, ou seja, a partir do início da viagem do Teodorico até Jerusalém e em Jerusalém começa a ficar interessante. E realmente com bastante mais velocidade, mais ação, mais ritmo na história. E aí começa a ficar interessante. Antes disso é paradinho, mas pronto. Mas eu aconselho obviamente a leitura disto, aconselho-vos a todos a ler essa. Também temos que nos lembrar que isto não é da época do romantismo, já é da época do naturalismo. Ou seja, este livro, e assim como os livros do Essa, desse período do naturalismo, não têm características românticas, não têm que ter a escrita, a característica de escrita romântica. Por isso são muito diferentes, é uma diferença muito grande para aquilo que nós estamos habituados. E também não tem nada a ver com a escrita moderna, ou seja, moderna ou contemporânea, é bastante diferente e todos nós sentimos isso, e principalmente nós que estamos a estudar literatura, vamos sentindo isso ao longo do estudo de diferentes obras e diferentes autores clássicos, vamos apercebendo das mudanças de época, das alterações de escrita, das características de cada um, e realmente lá está, passei de ler obras do período romântico para obras do período do naturalismo e a diferença é grande, mas realmente vale muito a pena. 4 estrelas é para lerem. Por isso, pessoal, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receber todas as notificações e vemos no próximo vídeo. Tchau!